Que o Mestre Jesus nos ilumine nesta noite, para que a lição do Evangelho que aqui vamos estudar seja absolvida por nós e colocado em prática no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse capítulo, ele é riquíssimo. Ele vem tirar aquele pensamento que o homem orgulhoso, nós, que ainda estamos aqui no planeta Terra, acha que só o planeta Terra ele é habitado. Achar que só nós somos privilegiados nessa imensidão do universo. Isso é uma infantilidade nossa, porque diante da galáxia, que nem o Dr. Isaías falou semana passada, de milhões e milhões e milhões de planetas, Deus não iria criar os planetas em vão, Mas antes da gente começar, vamos refletir sobre alguns pontos, que eu vou falar sobre os mundos inferiores e mundos superiores. E no Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E o Espírito da Verdade responde: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Aí eu trouxe uma pequena foto aqui do universo. Olha o tanto de planeta que temos. Será que só o planeta Terra tem vida, Outra pergunta: por que existem mundos superiores e mundos inferiores? Um dos fundamentos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos. E por que é um fundamento? Porque é a base, é o pilar da doutrina espírita. A pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma e a necessidade que os espíritos têm de encarnar em mundos materiais para chegar à perfeição. Então, a partir do momento que a gente vem reencarnando em mundos, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai evoluindo e vai tentando tirar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para a gente poder chegar um dia à perfeição. Deus nos criou todos da mesma forma, simples e ignorantes, para que possamos avançar nessa longa estrada e chegarmos à condição de espíritos puros. É necessário que tenhamos muitas encarnações para que ao longo deste caminho nós possamos ir aprendendo de acordo com o nosso adiantamento. Quando estudamos, à medida que vamos aprendendo, somamos mais conhecimento. Vamos mudando de escala, que a gente vai ver agora a escala dos mundos, até chegar ao nosso objetivo, que é a perfeição. Espíritos imortais estamos submetidos à lei do progresso. E não adianta falar: eu não quero mais progredir, eu quero ficar parado, estou cansado. Porque seremos arrastados pelo progresso. Não de uma forma punitiva, mas pela misericórdia divina, que vai nos acordar desse sonambulismo, desse sono, que muitas vezes nos atordoa e paralisa. Nós ainda no planeta Terra, o planeta Terra ainda é um planeta de prova e expiação. E é um dos mundos menos evoluídos.
Nós estamos aqui para aprender, para estudar, para colocar em prática. Nós estamos vivendo um período que na doutrina espírita se chama transição planetária. E o que significa isso? Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que, por rebeldia, não acompanham a evolução, são exilados para outros planetas inferiores. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece a seus filhos em outro educandário. Eu coloco assim, para a gente entender bem. Quando a gente vai para a escola, a gente está lá no primeiro ano. Se a gente estudar, a gente passa, vai para o segundo ano. É igual as reencarnações. A gente está aqui. A gente reencarna só uma vez na Terra? Não. A gente reencarna várias vezes. Não só na Terra, como nos outros planetas. Tá? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai passando por planetas que têm uma evolução maior. As diferentes categorias de mundos habitados. O primeiro mundo é os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. O segundo é os mundos de prova e expiação, onde o mal predomina. É onde que a Terra ainda está. Nós ainda falta muito chão ainda para chegar nos mundos celestes ou divinos. O terceiro é mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que inspirar adquirem novas forças, repousando das fadigas das lutas. O planeta Terra está deixando de ser um mundo de prova e expiação e passando para o mundo de regeneração. Isso é assim da noite para o dia? Não. Esse mundo de regeneração já vem vindo há muito tempo. Ou seja, a Terra ainda não é um mundo de regeneração, mas ela vai se transformar no mundo de regeneração. E aqui vai ficar só os espíritos que já têm pelo menos a vontade de fazer o bem. Aqueles espíritos rebeldes, malvados, que não têm vontade nenhuma de fazer o bem, eles já vão ficar num planeta mais inferior a esse. Não que ele perca, porque tudo que a gente aprende, a gente adquire o conhecimento, a gente nunca perde. Apenas a gente repete de ano. A gente vai continuar naquela classe onde a gente repetiu. Depois a gente tem os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. Nos mundos felizes não tem o mal. Já a gente vê que no planeta de prova e expiação, no planeta Terra, a gente vê muita maldade ainda do homem, né? Tanto o homem que bate na sua mulher, que mata a sua mulher, ou às vezes até maldade com os animais, né? E por último, a gente tem os mundos celestes ou divinos, onde é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, é um dos mundos que a gente quer chegar lá, né? Então, todos os planetas, eles são habitados, só que a constituição física vai ser diferente, porque cada planeta está num nível diferente de acordo com a evolução dos espíritos que ali habitam. Então, o que vai definir o mundo é o nível vibratório de cada habitante deste planeta, desse mundo. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Esse já é começando o Evangelho, é o começo do texto, né? Cada mundo tem uma característica própria. Não tem como a gente falar, é um mundo de prova e expiação, começa aqui ou termina ali.
temos noção de mundos inferiores, porque já passamos por eles. Já os mundos superiores, a gente não sabe como seria, a gente apenas imagina, porque a gente nunca não foi ainda, não chegamos ainda nos mundos superiores. A gente conhece os mundos inferiores, qual a gente já habitou, né? Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Reveste de forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. Se a gente parar para pensar lá atrás como era, no tempo dos nossos avós, dos bisavós, a gente via, por exemplo, meu tio contava muito que eles, por exemplo, 2 rapazes gostavam da mesma moça, então eles marcavam um duelo. Olha, eu vou te encontrar em tal hora, em tal lugar. E naquela época eles usavam armas, né? E se um ia e o outro ia, eles acabavam se matando um ao outro. Então a gente vê que o planeta Terra, já nós evoluímos muito, já não tem mais essa barbaridade, né? Mas ainda somos espíritos muito rebeldes, egoístas, né? Precisamos evoluir muito mais, né? Eu trouxe aqui uma imagem dos homens, né? Das cavernas, que antes eles precisavam caçar para poder comer, né? Viviam nas cavernas sem nenhuma regalia, sem nenhum conforto, né? Então a gente já passou por esse estado primitivo, né? Hoje a gente já está um pouquinho melhor. E esses eram os habitantes da Terra, há muito tempo atrás. E a gente estava nesse meio, a gente já passou por isso. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para tornar-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, eles não são seres degradados, ou seja, rebaixados, mas crianças a crescer. A Terra tem um caminho a percorrer, e nós também, através do progresso, vamos evoluir. Então, a gente muda de domicílio, de planeta, né? Nós passamos várias encarnações num planeta, mas não vamos ficar nesse planeta toda a vida. Quando a gente adquire o grau suficiente para que possamos mudar, nós mudaremos. E nós começamos a mudar de planeta, né? Que nem falei, na medida que fomos evoluindo. Então, é necessário que a gente faça uma reforma íntima para que a gente possa conseguir evoluir e permanecer também no planeta Terra, já que ele vai ser um planeta de regeneração, onde terá espíritos mais evoluídos do que nós hoje, né? Entre os degraus inferiores, os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião.
Há mundos que estão num nível de evolução e outros em outro nível, conforme o grau de adiantamento e inferioridade de seus habitantes. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta, atrapalha. Ou seja, no mundos mais evoluídos, superiores, eles já têm uma certa liberdade que nós não temos ainda, né? Nós somos ainda, no mundo interior que nós somos, é que vai determinar o mundo exterior para onde iremos. Ou seja, a gente aqui, nesse mundo que a forma corpórea é mais embelezada, é aperfeiçoada, é porque o mundo já é mais evoluído. E o mundo sendo mais evoluído, ele tem uma certa liberdade que nós ainda não temos. Os espíritos, eles não caminham, eles ficam acima, eles volitam, né? Eles volitam. Aí a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, igual a gente, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais esses os conheceram, porém irradiam uma luz divina. Esses espíritos, eles apresentam uma luz divina, né? Transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes decorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Fica a boca seca aqui. À medida que o espírito ele se purifica, o corpo ele se reveste, ele se aproxima da natureza espírita, ele torna menos densa a matéria dele, ele é mais fluídica a matéria, tá? Não é tão grosseira a matéria igual a nossa. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então, nos espíritos mais evoluídos, a infância é curta, ou quase não tem infância. Isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Vocês lembram que antigamente, muito tempo atrás, os homens viviam até 40 anos. Hoje os homens já vivem a 80, 90 anos. Então é mais uma conquista que a gente já conquistou, né? Então nos espíritos mais evoluídos, a vida é mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor,
é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Eles não têm dúvida do que é depois da morte. Eles já sabem que apenas a matéria morre, né? Que o espírito continua vivo. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Diz que os espíritos evoluídos, eles se comunicam através do pensamento, né? Eles não precisam estar falando igual a gente, eles levitam, eles não precisam estar rastejando igual a gente, né? A oportunidade que os espíritos superiores têm, nós também teremos. Deus não faz distinção nenhuma de seus filhos. Da mesma forma que eles chegaram no mundo mais evoluído, nós também poderemos chegar no mundo mais evoluído. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós tivemos o mesmo princípio. Foi justamente o nosso livre-arbítrio que todos nós temos, essa liberdade que nos tornamos distintos um do outro. Deus nos deu o livre-arbítrio e falou, ó, planta. Então vai depender da nossa plantação o que a gente vai colher. Ah, Márcia, mas eu não gosto de estudar, não gosto de ler, não gosto de... Mas tem hoje a internet, ponha lá uma mensagem para escutar, uma palestra do Dr. Isaías Claro, né, do Haroldo Dutra. Ah, eu estou meio triste, ponha lá, palestras espíritas sobre a tristeza. E você vai ver que a internet hoje vai te dar muita bagagem, muito conhecimento, né? Antigamente a gente tinha que ler os livros, né? E não era fácil. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Mas foi a mesma. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea, aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito a necessidades, nem às doenças ou deteriorização que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos, são aptos percepções a que neste mundo a grosseria da matéria... Ixi, eu já li isso daqui, né? Gente, eu estou mexendo com isso daqui a primeira vez, vocês desculpam, tá? Voltou. Ah, estou voltando, gente. Desculpa aí. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Aperfeiçoando-se, seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos
e purificados. Desconhece os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Ou seja, nos mundos venturosos, eles não têm a ambição, eles não ficam competindo um com o outro. E o que manda é aquele que tem mais superioridade moral e intelectual. E as pessoas respeitam um outro. Não tem essa competição, não tem guerra entre os homens. Eles não disputam um contra o outro. Eles disputam contra eles mesmos. Eles querendo se aprimorar, eles querendo evoluir, eles querendo ser espíritos mais puros, entendeu? Então essa disputa é com eles mesmos, tá? Por que na Terra tem tantas misérias? Porque são consequência de nossos vícios, das nossas má tendências. Nós temos muito orgulho, muita vaidade, muito desamor, egoísmo. Nós não aprendemos ainda a ver no outro o nosso irmão de caminhada. E tudo isso a gente precisa aprender se a gente quiser ir para o mundo mais elevado, né? Lá no mundo, eles possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Não é igual no planeta Terra. Se você não tem, eu vou lá e roubo seu celular. Eu vou lá, te mato e roubo seu carro. Não, nesses mundos, os que não têm, mesmo assim eles são felizes. Para eles não tem problema. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pode imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Você vê que eles não precisam, igual a gente, sofrer para dar valor, não precisa ficar doente para dar valor à saúde, não precisa da noite para dar valor ao dia, né? Para eles vivem numa eterna luz, numa eterna beleza, numa eterna serenidade da alma, né? E muitas das vezes a gente vive brigando com a gente mesmo, né? Ah, hoje está chovendo muito, hoje está frio, hoje está calor, hoje está... A gente só reclama. E a reclamação, ela não leva a gente para lugar nenhum, né? A gente tem que parar de reclamar e agradecer mais. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros.
A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre a eles conquistá-las, pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos do lamaçal da humanidade. Ou seja, depende de nós querer evoluir, querer passar para um mundo mais evoluído, ou a gente permanecer aqui, né? Nem aqui no planeta Terra a gente não vai permanecer, porque o planeta Terra vai evoluir, vai deixar de ser um planeta de sofrimento e passar a ser um mundo de regeneração, um mundo onde as pessoas não vão estar totalmente evoluídas, mas elas já vão ter o princípio de querer ajudar, já vai ter a vontade da fraternidade, de enxergar seu irmão como a nós mesmos, né? Não fazer aos outros aquilo que a gente não quer que façam a nós. Então, vamos refletir sobre o nosso papel. O que eu estou fazendo neste mundo de prova e expiação, no nosso planeta Terra? Para que a Terra possa alcançar a classificação de um mundo superior, o que eu estou contribuindo para isso? Porque todos nós somos responsáveis pelo progresso do nosso planeta também. Quando cada coração, cada um de nós mudar, renovar, o planeta também vai renovar. É coletivo e é individual essa mudança. Depende de cada um de nós, da nossa luta íntima, vencendo os nossos vícios e as nossas más tendências. Chegar aos mundos superiores é a nossa meta, e isso vai depender de cada um de nós, da nossa vontade. Somos ainda muito preguiçosos. Jesus está nos convidando há mais de 2000 anos a essa transformação moral. A gente aqui no Cefec, a gente já gatinha, né? Fazendo um pouquinho para nossos irmãos mais necessitados. Mas ainda falta muito ainda por fazer, né? Principalmente por a gente corrigir, né, as nossas imperfeições, que é onde começa eu corrigindo a minha, o outro corrigindo a dele. Isso vai somando e vai transformando isso num ambiente melhor, né? Numa casa melhor. Quando a gente vem participar da cesta básica, e agora quando a diretoria resolveu fornecer o almoço também, a gente vê o tanto de irmãos que tem muito menos que nós, e muitos deles vêm ainda sorrindo, vêm com um sorriso no rosto, né? E é tão gratificante a gente vir, porque parece que você se sente, você que recebeu, parece que você recebeu alguma coisa, e na verdade foram eles que receberam apenas uma cesta básica, que muitas das vezes não dá nem quase para o mês todo, né? Mas pelo menos a gente tenta amenizar um pouco essa fome. Então vamos participar mais, vamos estudar mais, vamos querer aprender, porque o conhecimento que eu adquiro, que você adquire, isso você nunca vai perder. Mesmo que a gente não consiga ainda ser menos egoísta, ser menos avarento, né? Ser menos preguiçoso, mas que a gente tenta ler, estudar, porque você lendo e você estudando, você vai conseguir evoluir um pouco e ajudar seus irmãos que estão a seu lado, né? Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Desculpa qualquer coisa.